3 indicações ao Oscar já seria motivo para comemorar pra caramba, né? Bom, eu que sou fã da Fernandona e de tanta gente bacana que está envolvida nesse projeto, nesse filme, fico mais feliz ainda. Sabe que refletindo aqui, onde a gente veio parar, esse lugar, essa quadra da história que a gente está enquanto sociedade, dá para ter a dimensão da importância desse filme. Primeiro, está sendo visto por tanta gente. E, claro, ter sido indicado ao Oscar. Ter sido indicado ao Oscar no momento que a gente aqui no Brasil tenta se livrar de um movimento, de uma horda de pessoas alucinadas que, em nome de uma ideologia fascista, uma ideologia que promoveu o Holocausto, o fascismo da Itália de Mussolini, e aqui mesmo, no nosso país, aqui no Brasil, há bem pouco tempo, do ponto de vista histórico, cometeram barbaridades contra seu próprio povo, ou seja, contra nós. A Eunice Paiva é uma brasileira comum, como a gente, a Vera, o Marcelo, os outros filhos, a empregada da Eunice, os amigos do casal Paiva, os amigos dos filhos do casal, toda essa gente sofreu uma violência profunda. A tristeza imposta por uma força bruta. E essa ideologia fascista ganhou força nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Por essa razão que eu acho que a importância do filme fica gigante. Gigante no sentido de sensibilizar as pessoas, de tocar as pessoas. E quando eu estou dizendo aqui as pessoas, esqueçam quem foi capturado pelo fascismo. Esqueçam. Quem tinha que abandonar essa loucura já abandonou. Quem não abandonou, infelizmente, se identificou. Não sei se vocês sabem, mas quando Hitler ganhou as eleições na Alemanha, muitos intelectuais o apoiavam. Ele tinha, assim como o Trump, o Bolsonaro, o Milley e outros por aí, o apoio deles tinha uma capilaridade na sociedade. Médicos, empresários, comerciantes, mulheres. E mesmo quando ele começou a pôr em prática o que acabou se tornando a mais cruel ação da humanidade, cometida contra a própria humanidade, a mais perversa, desumana, que levou mais de 6 milhões de pessoas a morrerem de forma desumana nos campos de concentração. Vocês estão ligados, né? Não é possível, né? Mesmo assim, muita gente ainda o apoiava. Foi preciso uma mobilização do resto do mundo para vencer a guerra daquele lunático, a Segunda Guerra. A Rússia, a antiga União Soviética, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, diversos países pelo mundo tiveram que se juntar para derrotar a Alemanha, para derrotar o nazismo, para derrotar Hitler. E você pode achar que eu estou exagerando quando eu digo que essa mesma força, que esse movimento neonazista está criando uma musculatura gigantesca, mas não é exagero não. Vejam os 2 civis que assessoram e um deles financiou o Trump. Fizeram uma saudação nazista publicamente essa semana. Já viram as primeiras ações do governo Trump? Ele chegou a assinar um decreto que nega a cidadania às crianças nascidas nos Estados Unidos. Foi derrotado pela Suprema Corte. Né? Sabe que essa lei existe desde a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos. Você imagina crianças não terem direito a uma cidadania, a uma certidão de nascimento. Já foram mais de 500 pessoas deportadas. Eles têm 11 milhões de imigrantes ilegais. Vocês já viram as cenas desses refugiados? Claro que entre eles tem brasileiros que foram tentar a vida, ganhar a vida por lá, e é legítimo isso. Gente que prefere lavar banheiro, limpar bosta de americano para encher a boca, para falar que
mora nos States. Mas não é só isso. A grande maioria dessas pessoas são fugidas dos seus países por conta de conflitos que a América do Norte mesmo produziu, que os Estados Unidos, melhor dizendo, produziu. Pessoas que não têm casa, não têm pátria, muitos chegam com a roupa do corpo, famintos, com crianças, são refugiados. Essas pessoas estão sendo caçadas por apoiadores de Trump, exatamente como foi na Alemanha de Hitler. Uma mexicana, eu estava vendo agora no jornal, uma mexicana foi denunciada pela vizinha, ontem parece, está presa. Os adeptos dessa ideologia fascista aqui no Brasil, Adalberto, você está fazendo aí, filho? Essa gente, se pudesse, faria o mesmo com os nordestinos aqui. No sul do país, infelizmente, é comum a gente ouvir esses absurdos. O Bolsonaro falou diversas vezes sobre os irmãos do norte e do nordeste, irmãos e irmãs. A ideologia fascista é o norte dessa gente, é uma forma de pensar. O que aconteceu aqui no Brasil a partir de 64 teve o apoio desse tipo de gente, Deus, pátria, família. Aquela gente que usa a religião para alienar o povo, que se acham mais cheirosos do que os outros e, em nome disso, cometem e apoiam todo tipo de barbárie. O filme Ainda Estou Aqui é um suspiro, é um alívio. Saber que milhões de pessoas pelo mundo estão se sensibilizando com a dor da família do Rubens Paiva, fundamentalmente da Eunice Paiva. Como disse a Fernanda Torres numa entrevista em Los Angeles, os americanos sabem vender sua cultura para o resto do mundo. Chegou a nossa vez. Já ouviram falar em soft power? Pois é, chegou a nossa vez. Através da arte, da cultura, dos nossos artistas, mostrar a nossa cultura, a nossa história, que é linda e de muita resistência. Hoje é aniversário da minha mãe, 79 anos, presa pelo DOPS, viúva do meu pai, assassinado pela ditadura, cunhada do Daniel e o Joel, irmãos do meu pai, mortos e desaparecidos pela ditadura. A gente, eu, ela e meu irmão, vivemos como refugiados, banidos do país, do Brasil, pela ditadura. Foi a Dina, minha mãe, que segurou, minha mãe e a do meu irmão Carlos, quando chegou a notícia da prisão do meu pai. Foi ela que nos buscou na casa da minha avó quando saiu da prisão e nos levou pelo mundo, fugindo das ditaduras. A gente saiu daqui sem roupa, sem dinheiro, sem documentos e vigiados pela polícia. Minha mãe sempre segurando nossas mãos. Quero muito, muito, muito que o filme e a Fernanda ganhem o Oscar. Seria um presente a todas as Dinas, Clarices, Eunices, que estão anônimas na nossa história. Um beijo, mãe. Feliz aniversário. Obrigado por tanto.